Olá, sejam bem-vindos para mais um programa Culturando. Eu sou Rosa Familiar e você está na InforTV 106.3 FM. Hoje, em estúdio, para emissão diretamente para falar de poesia, nós temos Pedro Albuquerque, que nasceu em Aveiro e desde cedo mostrou apetência pelas artes. Hoje traz-nos este livro Extratos Dramáticos, um livro de poesia, e é bom referenciar que começou a escrever aos 3 anos de idade e aos 6 descobriu a poesia. E aos 30 decidiu então colocar aquilo que escreve em livro. Olá Pedro, bem-vindo ao Culturando, é uma honra grande ter-te aqui nesta digressão com os teus extratos dramáticos para falares da tua poesia. Como é que correu a viagem até aqui? Primeiro deixa-me agradecer o convite, é muito bom estar aqui, é muito bom estar consigo, eu já sigo o seu trabalho há algum tempo e portanto o convite chegou numa altura mesmo bonita, principalmente porque esta terra me tem dado coisas bastante interessantes, nomeadamente esta entrevista, outras entrevistas e podemos até falar da digressão que tem passado por várias terras do país e uma delas foi neste fim de semana, no sábado, que passou pela Biblioteca Municipal de São João da Madeira. E foi certamente um espetáculo poético e musical, não é? Foi fantástico, eu tenho tentado trazer várias pessoas comigo na digressão, tentar dar o palco a outros. E aqui em São João da Madeira trouxe um artista formidável, que é o Paco Navarro, que já vamos falar a seguir. E o Paco que foi a brilhantar com a sua música, não é verdade? É verdade, um guitarrista extraordinário. E tocou para nós clássicos da música brasileira, músicas dele próprio, que lançou um álbum agora recentemente, chamado Dedicatórias. E, portanto, ele foi fantástico. Tivemos a presença da professora Cristina Marques, que é uma pessoa conhecida na região, que foi nomeada professora do ano, a nível nacional, portanto uma honra enorme tê-la também. E depois tivemos uma surpresa, que foi uma surpresa para mim, que eu não contava, portanto tivemos uma surpresa em que a professora Cristina dramatizou um texto, uma crónica da segunda parte do livro, com uma poeta da região também, chama Cátia Cardoso. Cátia, um beijinho também para a Cátia, que eu também conheço a Cátia. A Cátia foi uma das meninas que passou aqui por esta rádio em tempos, é verdade. Sim. Um beijinho para ela e vejam o trabalho dela, leiam a ela também. E realmente foi isso, foi um momento bonito. Eu não esperava que houvesse tanto público, porque foi um sábado à tarde, estava bom tempo, portanto tem estado sempre a chover, as pessoas aproveitam uns bocadinhos de sol para ir à praia, para fazer outras coisas. Isso significa que a poesia está neste momento a ser um bocadinho mais abraçada pelo público. Em tempos, nós, se formos assim a pensar, lá bem para trás, dizia-se que era o parente pobre, não é? Da literatura. Neste momento, ouve-se falar mesmo muito de poesia. Eu acho que isto vai por vagas, não é? O fado sempre foi uma música tradicional portuguesa, ou pelo menos tem sido nos últimos cento e poucos anos. Grandes poemas. De grandes poemas, ou melhor, os grandes poemas começaram a surgir com a Amália nos anos 50, quando ela começou a trazer o Fernando Pessoa e o Camões e todos esses grandes poetas. Até poetas internacionais, como a Cecília Meirelles, etc. E portanto, nessa altura do antigo regime, não é? O fado já não era muito bem visto. E, portanto, teve uma fase, principalmente pós-regime, dos anos 70, 80, 90, em que cantar fado era muito mal visto. E quase que não era ouvido. E, de repente, houve um boom com a nova geração, da Marisa, da Ana Moura, tudo mais, em que o fado agora está na moda e toda a gente canta fado. E eu penso que a poesia tem sido mais ou menos a mesma coisa, não é? São certos booms, também depende da geração, do próprio impacto da geração. A Sofia, o Eugénio, portanto essa geração deu muito à poesia, e depois é natural que quando há pessoas tão famosas e tão extraordinárias no que fazem, que ela vai um bocadinho abaixo quando esses mitos começam a desaparecer, mas eu julgo que a poesia nunca esteve tanto na moda como está agora e cada vez há mais livros publicados de poesia, isso é ótimo. E que tal nos apresentares quem é que trazes contigo? Trazes contigo a música a acompanhar as tuas poesias. Já noutras apresentações tiveste outros músicos, desta vez tens quem? Bem, hoje trazemos o Paco Navarro. E o Paco Navarro é um guitarrista extraordinário, brasileiro, que está a viver em Portugal, que é professor em Portugal. Aliás, é professor para fora de Portugal e em Portugal, que está a estudar na universidade em que eu estudei, portanto, tudo encaixa. Já agora vocês vêm de Aveiro, não é? Viemos de Aveiro, vivemos em Aveiro. E o Paco tem um álbum lançado recentemente chamado Dedicatórias.
E eu tenho tido a sorte e a honra dele poder estar presente nas últimas 3 ou 4 apresentações deste livro. Ele esteve, nomeadamente aqui em São João da Madeira, e as pessoas ficam encantadas e, portanto, é um momento também que eu posso relaxar e aproveitar a própria apresentação. Paco, bem-vindo ao Muito Culturando. Como é que é isto de acompanhar a poesia? A música já sei que é uma paixão, que é óbvio, não é? Mas acompanhar os escritores, tocar as poesias. É muito curioso você ver a conexão que a poesia ela sempre anda muito de mão dada com a canção. E meu repertório, por mais que eu seja um músico instrumental, tem muita ligação com a canção. Então, na verdade, é um lugar onde eu tô realmente caminhando na minha zona de conforto. E o que seria também da poesia brasileira, da poesia angolana, da poesia da língua lusitana, se não fosse Portugal também. Então, assim, ter um compositor de poesias contemporâneo, jovem, fazendo arte nova, me chamando para esse evento, é só abrilhantar e me enriquecer artisticamente. Já agora, vocês costumam, por exemplo, estar a declamar e ao mesmo tempo com o acompanhamento da guitarra? Nunca fizemos, né? Está aqui lançado já o desafio, não é? Eu tenho que dizer uma coisa que para mim é importante, que é o coletivismo na arte. Há muitos artistas que, por várias razões, não colaboram com outros. Para mim é importantíssimo e fundamental haver colaboração. Muito. Até em termos de aprendizagem, não é só de divulgação, é fundamental. O Paco tem-me ajudado bastante na divulgação do meu trabalho. Eu tento ao máximo poder fazer o mesmo com o trabalho dele. E devo dizer que aqui há um mês atrás, ou cerca de um mês, houve um evento chamado Matinês Pensantes no Porto, que era um ciclo de apresentações artísticas e a vários níveis. Eu tinha palestras com arquitetos, palestras com pessoas da economia, o presidente da EDP, penso eu. Portanto, o Paco foi convidado para tocar e tocou a par com uma senhora que ia lendo poesia, não é? Sim. Alexandra Camacho, um beijinho para ela. E a verdade é que eu tive a sorte de ter um poema meu lido por ela, que foi muito bonito, e com o Paco por trás, não é? E por causa dele me ter colocado nesse evento, uma parte da organização convidou-me para fazer parte no próximo ano. E, portanto, nunca tive essa honra de poder ler com alguém por trás de mim, com essa base melódica e harmónica, etc. Mas penso que é uma coisa que surgirá com o tempo. Enriquece, não é? bastante. Enriquece. Paco, eu vou aqui pedir-te que nos ofereças uma música. Claro. O que é que vamos ouvir? Vamos ouvir uma música que fala muito comigo. É uma música da minha terra. Vou trazer um pouquinho da minha terra para cá. Uma música feita por Dominguinhos e Gilberto Gil, chamada Lamento Sertanejo.
Bravo. Obrigado. Parabéns, Paco. É assim, temos este equilíbrio entre a melodia e as palavras. É verdade. Pedro, para quem é mestre em engenharia, design de produto pela Universidade de Aveiro, de repente há aqui uma faceta nova, o encontrar-se dentro de si. Foi isso que aconteceu? A descoberta das letras. Eu julgo que é exatamente o oposto. Não para dentro, mas para fora. Estava tudo lá dentro, estava tudo e começou e de a sair. repente começou a sair. É isso. Houve mais uma explosão do que uma introspecção. E a verdade é que eu comecei a escrever por volta dos 3, não é? E portanto, aos 30 ou aos 20 e tal, quando eu acabei o curso, ou o mestrado, neste caso, já sabia o que é que eu queria. Nessa altura não sabia como é que havia de executar, portanto, eu percebi aos 20 que escrever era aquilo que eu queria fazer como profissão, só aos 20. Já tinha alguns anos de escrever, mas só aos 20 é que eu percebi que queria escrever como profissão. E dos 20 aos 30 demorei esse tempo todo a perceber como executar e como passar do sonho à realidade. Mas para quem diz que começou a escrever aos 3 anos, te recordas-te do que é que escrevias quando eras criança? Tens alguém na família também ligado a esta faceta das letras? Devo dizer que toda a minha família, se calhar não toda, mas uma boa parte da minha família é ligada às artes. Portanto, pintores, escultores, declamadores, como o meu bisavô. A minha avó escrevia poesia publicada em vários jornais. É intrínseco, já está visto. E até conto uma história muito, muito interessante em primeira mão, acho que eu penso que nunca contei isto em nenhuma entrevista, que é, quando o livro saiu, quando eu recebi o livro em casa, ou por volta desses dias em que recebi o primeiro caixote com os primeiros livros da editora, a minha avó foi publicada no jornal pela primeira vez em muitos anos, porque ela já tinha falecido, portanto, há uns anos que já não a publicavam, e calhou em sair, se não foi no mesmo dia, foi na mesma semana, foi muito perto da data em que saiu o meu primeiro livro, saiu um poema dela no jornal, que já não saía há bastante tempo. E, portanto, eu julgo que tudo se encaixa e que haverá qualquer coisa para além de nós. Familiar, não é? Para ter calhado essa coincidência na mesma altura, uma questão de horas, não é? Isso é um clique, é um alerta, atenção, está na hora de começar a mostrar cá para fora aquilo que existe lá dentro. Sim. A pandemia penso que foi algo que acaba por ser importante para tu poderes ficar ali fechado e, bem, o que é que eu vou fazer, já que eu não posso trabalhar, não é? Vou trabalhar de outra forma. Sim, a pandemia eu penso que foi uma boa desconstrução para as pessoas. Pelo facto de terem que ver com elas próprias. Nós passamos o dia todo com outras pessoas e pensamos pouco em nós, ou muito pouco. E nessa altura em que temos de estar fechados, olhamos para nós próprios com outros olhos. E nessa altura que eu vinha de defender a minha tese e foi na altura em que eu comecei a mandar os meus primeiros fatos para Lisboa, para cantores, etc. Vi-me fechado e, claro, era uma desculpa inevitável não poder sair de casa, portanto tinha que fazer alguma coisa e essa coisa foram os livros e, portanto, foi uma porta que se abriu, uma porta fechada abriu outra porta, interior. E a pandemia dá luz a extratos dramáticos, não é? E o problema é esse, é que o mundo está feito para a gente se cansar. Mas isto não cansou, pois não? Cansou bastante. Cansou bastante. Não digas que cansou, isto não cansou. Isto foi um trabalho que, no fundo, a pandemia ajudou porque estavas ali. Sim. Mais concentrado na escrita e nesta descoberta, não é? De conseguires tirar de dentro de ti aquilo que tinhas para oferecer. Nós temos aqui poesia e prosa. É verdade.
Porquê que temos as duas vertentes misturadas? Há algum propósito? Deixa-me só dizer, o Hemingway tinha uma frase que eu não sei citar assim de cabeça, mas dizia qualquer coisa como: para o leitor achar que é fácil, tivemos que suar muito. Portanto, este livro é muito cansado, é um livro cansado. É transpirar. Mas espero que as pessoas não notem. São os 90% de transpiração de um artista. Exato, é isso mesmo. Eu espero que as pessoas não notem o cansaço, que seja fresco. Para mim foi cansativo, mas foi um cansaço feliz, que é uma coisa que as pessoas normalmente no dia-a-dia não têm. E trabalhar é um bocadinho, não diria chato, mas cansativo pelo menos, e para mim foi um cansaço feliz, um cansaço positivo. Em relação à prosa e à poesia, eu julgo que não existe diferença entre ambos, excepto em algumas regras. A minha poesia, grande parte dela não tem regras, é uma poesia livre, e portanto chamar-lhe poesia ou chamar-lhe prosa, para mim não há grande diferença. A diferença é uma diferença estética, portanto uma tem vários parágrafos, tem vários versos, a outra não, é seguida. Tirando a parte estética, para mim não há diferença entre as duas, porque uma prosa sem ser poética, para mim não faz sentido. E não faz sentido porque uma prosa tem que ter um certo ritmo, uma certa cadência, uma certa sonoridade. Está a melodia, é preciso ter melodia. Exato, não é? tem que ter uma melodia. E se não tem essa melodia, sou uma prosa científica. E eu não queria que as pessoas estivessem a ler artigos científicos, nem teses, e nesse sentido não faço a distinção entre poesia e prosa. Portanto, há textos. Eu nunca penso que vou escrever um poema. Eu penso que vou escrever qualquer coisa, ou qualquer coisa pensa em mim e sai. E nesse momento eu tento adequar a estrutura ao tema, ou à ideia, ou à função daquilo que saiu. E, portanto, há coisas que inevitavelmente vão sair poemas e vão ser divididas em verso, há outras que vão ser divididas em parágrafos, em capítulos, portanto será um romance ou uma novela. E então os textos que aqui estão, e daí também os dramáticos, eu julgo que são textos irmãos uns dos outros. Não vamos dividi-los em prosa e em poesia, são só ideias, são extratos também, por isso são várias camadas de vivências. Talvez a primeira parte do livro sejam vivências mais relacionadas com amor e com paixão, coisas naturais de quando eu escrevi isto aos 22 anos, não é? Já passou algum tempo. E a segunda parte, mais referente à sociedade e a outros temas, como morte, portanto, muito diferente da primeira parte. E nesse sentido, os temas adequam-se depois também à forma como eu coloco as palavras. Daí eu não querer dividir muito entre poesia e prosa, acho que são só textos, uns em verso e outros seguidos, sem verso. E que tal oferecermos um poema aos nossos ouvintes? Eu vou ler. Devo dizer que eu não leio há 15 anos, há 16 até, na verdade. Que eu deixei de ler quando tinha 15 anos, porque acho que ganhei uma certa responsabilidade. E ultimamente tenho ouvido tantas pessoas boas a fazerem isto, que eu ler as minhas próprias coisas parece, como é que eu ia dizer, talvez um bocadinho narcisista. Mas esta semana, que foi uma semana com muita sorte para mim, que eu dei muitas entrevistas, a primeira disse que não, e mando um abraço para o Renato, porque realmente não tive coragem nesse dia, mas hoje já é de noite e se calhar já podemos ler, então eu vou dar o meu melhor com muitos nervos, ninguém leva mal, e eu vou ler um poema que se chama Foste. Eu espero que gostem. E diz assim: foste a vida que me passou, foste o tempo e a hora marcada, foste a albufeira e a monção, onde de tudo nada foste, o amanhã e o que vivo, foste as minhas mãos no campo, a enxada, a foice e o crivo, as flores doces e os frutos sãos. Meu tambor, meu sino, meu carvão, foste o fio franco, o fio, nó esgaço, o veleiro sem vela, na vaga hesitado foste. A luz que reluz e me gasta, foste tudo o que me castra, foste o fim que por mim alastra, e o que alastra no anoitecer da vida, a morte abafa. Foste como foste, e como foste fui. E é o Pedro Albuquerque, aqui com extratos dramáticos, um livro que eu diria poesia moderna, poesia que nós podemos ler na mesinha de cabeceira, que podemos ler no jardim, podemos ler em qualquer lugar, de certeza absoluta, pela temática que tem. Daqui a pouquinho vou desafiá-la a explicar-nos porque este Extratos, ele vai certamente nos decifrar este título tão emblemático como Extratos Dramáticos. Mas antes, vou ler-vos
aquilo que ele tem aqui na sinopse do livro, que achei bastante interessante e que pode revelar algo também do escritor. Extratos Dramáticos é o livro de lançamento de Pedro Albuquerque. Nele se reúnem os primeiros grandes poemas e se revela a busca pela dinamização da poesia como exemplo Sinto que estás perto, no qual o autor procura incluir o leitor na própria obra. Dividido em duas partes, presta homenagem a Sofia de Melbrenner, José Mário Branco, artistas fundamentais no que concerne à luta pela liberdade e ao amor pela arte e pela vida. São esses os temas bacilares do livro que conta ainda com o prefácio de Pedro Branco. Pedro, eu tenho que te perguntar, porque quando tu falas aqui em dinamizar a poesia, referes-te a quê? Ora bem, a poesia para mim é um campo de liberdade. E nesse sentido, quando colocamos, ou quando tentamos comparar a Camões ou a outros que vieram antes de Camões, ou depois, acho que é errado. A poesia faz-se do seu tempo e nesse sentido, sendo um sentido de liberdade e de expansão e não de caixas, julgo que é importante, mesmo que seja errado, tentar fazer qualquer coisa novo. E portanto, eu quando pensei neste livro, durante a pandemia, de material que eu tinha escrito há vários anos atrás, eu tentei dar-lhe uma vertente de abertura, em que fosse de abertura para várias interpretações, começando pelo título, e os poemas, neste caso, funcionando ou não, que eu julgo que uma boa parte funciona, têm uma liberdade estética, porque eu uso outro tipo de pontuação, como os underscores, que se calhar não estão muito habituados. Já há aqui uma linguagem mais moderna e mais tecnológica. Sim, eu até posso explicar os underscores, porque eu nunca falei disto em nenhuma entrevista e acho que é interessante. Os underscores eu uso por uma razão muito simples, porque criam um maior espaço entre versos, que na verdade são só um verso que estão na mesma linha, mas é uma pontuação que lhe dá mais respiração do que uma vírgula. Porque muitas vezes quando temos uma vírgula passamos logo a seguir para o que vem a seguir, e estes underscores dão uma certa pausa mais continuada e portanto... Penso que no futuro a nossa gramática vai ter que incluir também esta pontuação recente que vai surgindo. Como os arrobas, essas coisas todas. E portanto este livro eu tento que seja uma abertura, claro que poderá haver coisas discutíveis e que poderão não funcionar, mas como disse na sinopse, como leu na sinopse, tento incluir, por exemplo, o leitor, que é uma coisa que eu nunca vi, provavelmente existe, mas foi tentar que o leitor completasse um verso, dando-lhe a solução no fim, e portanto brincando com esta dinamização da poesia. E portanto este livro é todo aberto nesse sentido. Quem ler verá que no final da primeira parte tem um poema que sai um bocadinho do ritmo da primeira parte, já para tentar chocar um bocadinho com o leitor e criar qualquer tipo de ritmo. Portanto, é um livro quase que eu diria que experimental e moderno, se pode utilizar o termo moderno. Um desafio. E o título? O título eu dei-o quando escrevi grande parte dos poemas, aos 22. E se calhar hoje não o daria, mas continuo a achar que funciona para o livro que é. E os extratos funciona da seguinte maneira. Pode-se ler extratos como camadas, várias camadas dramáticas, vários pensamentos, vários sentimentos. Funciona como... Nós podemos apagar o eixo que não está em minúsculas, mas está numa caixa relativamente mais baixa em comparação às outras. Que se pode ler só tratos dramáticos, são tratos entre as pessoas, tratos entre nós próprios. Ou então, se colocarem um hífen, será extratos antigos, anteriores a nós, ou anteriores ao meu espaço de momento. Extratos que eu escrevi quando tinha 20 anos, 22, e portanto são antigos. Portanto, essas várias interpretações. Aqui a palavra dramáticos tem algum peso específico? Sim, eu julgo que sim. A primeira parte é uma poesia que eu não gosto de chamar de amor porque parece um bocado piroso, mas é poesia de tema de amor. Mais romântica. Mais romântica, mais jovem. E a segunda parte é precisamente isso. Mais sociedade, mais morte, tem um pensamento mais crítico. E nesse sentido é dramático porque os próprios textos da segunda parte que abrem a segunda parte são crónicas quase de costumes, não é? Crónicas sociais daquilo que parecem são espelhos da sociedade hoje em dia, pelo menos para mim. E nesse sentido são dramáticos não na parte do drama, mas na parte teatral. E nesta apresentação de São João da Madeira aconteceu essa surpresa maravilhosa da professora Cristina e da Cátia, da poeta Cátia, a lerem uma crónica, e portanto foi essa dramatização do texto
e portanto não é dramático no sentido de tristeza, mas dramático também no sentido teatral. Um dia destes estás a escrever uma peça de teatro. Eu gostava muito. Está aqui o desafio vamos lançado. Tens o prefácio de Pedro Branco. Queres falar-nos um pouquinho sobre estas homenagens também à Sofia de Melo Brainer? Sim, um abraço para o Pedro, que nos deve estar a ouvir. Se não está, vai ouvir em diferido depois na rádio, quinta-feira. O Pedro realmente foi... Este livro tem sido mais para mim do que para as outras pessoas. O que é que quero dizer com isto? É que o livro me tem dado mais a mim do que eu tenho conseguido dar às pessoas com ele. Claro que as pessoas levam o livro para casa e o leem, e eu espero que aprendam qualquer coisa e que retirem algum tipo de felicidade e algum tipo de pensamento, mas este livro tem-me dado amigos e tem-me dado momentos como este, bonitos, e portanto tenho recebido muito, muito com ele. E uma das coisas que eu recebi foi a amizade do Pedro Branco, que eu não conhecia antes de escrever o livro e antes de ter o livro pronto, e que aceitou escrever o prefácio com a condição de que gostasse do livro, e felizmente gostou e escreveu. Quando eu compus o livro, não é? Porque isto é uma coletânea de poesia e de prosa poética e de crónicas, portanto não é um livro escrito do princípio ao fim, é um livro que reúne, é uma coletânea. Eu quando terminei a coletânea percebi que os temas eram muito distintos e portanto havia necessidade de abrir o livro em dois. E a primeira pessoa que eu queria agradecer por ter sido uma escola fundamental para mim era a Sofia, que foi a pessoa ou a poeta que eu li mais quando tinha 22 anos, quando escrevi grande parte dos poemas que aqui estão. E a Sofia realmente foi essa artista fundamental e foi fundamental também para a sociedade portuguesa. Foi deputada, lutou muito por causas, também através do marido dela e tudo mais, e o marido dela por ela. E portanto, quando eu compus o livro, percebi que os temas eram diferentes. E eu queria agradecer a uma pessoa que eu estava a ler ou que eu estava a ouvir muito nessa altura, que era o Zé Mário Branco. E portanto, a segunda parte tem estas crónicas. Não diria que são baseadas num trabalho do FMI, mas foram talvez influenciadas por esse trabalho do FMI, que eu gosto muito, diga-se de passagem. Serias preso nessa altura? Pelo aquilo que escreves? Espero que sim. Se não for para mexer, mexer, a resposta que eu esperava. Se não for para mexer com a sociedade, acho que não vale a pena. Claro que é importante escrevermos romances para passar o tempo e tudo mais, mas é preciso tentar compor um bocadinho mais dos problemas da sociedade, melhorá-los, e este livro, no seu ponto pequenino de 22 anos, já tenta dizer qualquer coisa às pessoas. E portanto tem uma homenagem ao Zé Mário, tem uma homenagem à Sofia, e tem esta coincidência bonita. E tens também o Caetano Veloso, não é? É verdade. E tem esta coincidência muito bonita, que é, tanto a Sofia como o Zé Mário são os dois do Porto, e quando recebi esta capa deste livro, tinha camélias, porque são a minha flor favorita, e eu pedi qualquer coisa do género, e enviaram-me esta capa, e eu descobri nessa altura que as camélias são a flor oficial da cidade do Porto. Portanto, temos 3 homenagens ao Porto, ao Norte, sem eu... Claro que os artistas foram pensados, mas a capa não, e esta coincidência é sempre bonita, e tem sido assim a minha vida, quase como um puzzle que se tem completando. Tirando 3 ou 4 poemas deste livro, eles foram realmente escritos quando eu era mais novo. O poema do Caetano escrevi em 2019, portanto já tinha mais 7 anos em relação aos outros poemas, e escrevi por muita influência que eu estava do Zé Mário Branco e do Caetano Veloso, que eu escrevia sempre a ouvi-los. Eu posso contar esta história, quem não esteve na apresentação de sábado não terá ouvido, certamente, mas realmente quando eu escrevi este poema eu tinha muito interesse em passá-lo ao Caetano, dar-lhe e perguntar se ele gostava, se achava que fazia sentido. Porquê? Porque eu queria incluir este poema, porque o Caetano também é um grande lutador pela liberdade do Brasil, não é? Na altura da ditadura militar, esteve exilado vários anos com o Gilberto Gil na Inglaterra, e o Paco saberá isso melhor que eu. E portanto faz todo sentido, 3 lutadores pela liberdade. Eu nessa altura, ele veio dar vários concertos por Portugal, esteve no Coliseu do Porto, eu fui vê-lo, tento sempre ir vê-lo quando ele está em Portugal, e no fim falei com a esposa dele, com a Paula, e disse: olha, tenho este poema que eu gostava de dar ao Caetano, não sei se ele tem tempo, se consegue falar comigo, se deixo consigo. E ela foi muito amável, chamou-o, e ele veio ter comigo e tivemos uma conversa talvez 20 minutos ou meia hora na rua, e de repente eu levei-lhe uma folha impressa com o poema, uma dedicatória assinada por mim, e ele deixou de me ouvir e começou a ler, e no final de ler, não posso dizer que ele tinha uma lágrima no canto do olho, mas estava visivelmente emocionado e agradeceu-me bastante, e eu disse: olha, eu só publicarei no livro se achar que é digno do seu nome, porque eu não quero que ache que eu use o seu nome para vender livros, não é essa a ideia, portanto se gosta dele, se gostar dele, eu publico.
E ele gostou, deu-me essa autorização E que tal? e cá está. E que tal ler esse poema? Podemos ler. Acho que seria bastante interessante para quem nos está a escutar, está curioso certamente para ouvir qual foi o poema que o Pedro ofereceu ao Caetano. Devo dizer que este poema foi um poema que me demorou vários meses a conseguir entrar no ritmo dele. Portanto, nós às vezes temos aquelas influências das rimas ai, ai, ui, ai, ui. Eu tento evitar esses espaços comuns o máximo possível. Claro que às vezes não é de evitar, às vezes funciona. Mas neste poema não funcionou e foi muito difícil conseguir arranjar uma métrica que funcionasse. E portanto eu estou muito nervoso e vou tentar que ele funcione aqui. Vamos ver se ele funciona. E o poema chama-se A Linha Torta de Caetano. Ao Caetano Veloso. A palavra, doce trava japoneira, viajou de mão em mão, da tua unha reta rente ao céu da boca da Bahia, até ao coração dos meus dias, como missa de porta aberta. Uma ode à vida e a Deus, que mais uma vez escreveu certo por linhas tortas. Pois ao conhecer-te, Caetano, a voz te deu como um rio, para lá longe no exílio, o coletivo acordasses. Muito bom, sem dúvida. Para quem está sempre a dizer que não lê há muito tempo, Há 16 anos. A leitura está a ficar perfeita. E nós também estamos aqui perfeitos no Culturando a divulgar estes extratos dramáticos de Pedro Albuquerque, mas tenho para vocês também algo muito interessante que é o teatro. O teatro, porque o teatro é uma das artes nobres que mexe com cada um de nós e deve ser também divulgado. Tem o poder de nos fazer rir, chorar, emocionar, e a peça Lá Vai a Rosa, a história de uma varina, foi o primeiro texto de Francisco José Rito, também ele escritor, poeta, que também já esteve aqui connosco no Culturando. Ele escreveu para teatro o seu primeiro e único escrito, como ele diz. Pretendia-se um texto que retratasse a terra e as gentes da borda de água. Situou a história em 1947, ano em que aconteceu o grande naufrágio de Matosinhos, evento que cobriu de luto várias populações da Costa da Mortosa e que não foi exceção. A peça aborda essa fatídica noite, mas não só. Fala das agruras, mas também dos sonhos de uma gente desde sempre acostumada a lutar com as vagas do mar, da ria e da vida. Fala também de amor, porque sem amor não se luta nem se sonha. E porque por vezes ainda acredita na força do amor, a Rosa e o Chico acabam a trocar juras no altar e pelo menos nesse dia são felizes. Pelo menos nesse dia, diz ele, porque a felicidade dos pobres é sempre relativa. Lembra-se o autor que entregou o texto cheio de medo, impondo uma condição única. Se vires que isto não serve, vai para o lixo. E ficamos amigos na mesma. O que é certo é que esta citação do Francisco Rito deu nesta peça de teatro que podemos ver já no dia 25 de novembro pelas 21h30 no Salão da Junta de Freguesia do Bunheiro, na Mortosa. O Culturando vai lá estar para fazer o registro e levar até si aqueles que infelizmente não poderão estar nesta casa que já está cheia com bilhetes esgotados. E assim o teatro também aqui nas nossas vidas, não é verdade? Paco, também certamente um apaixonado pelo teatro, é outra arte que os músicos gostam bastante. Com certeza. Teatro musical, por exemplo. Com certeza, com certeza. Isso me faz lembrar boas lembranças, assim, desde o começo da carreira, onde eu tive o privilégio de fazer a direção musical de um teatro. Era uma peça de teatro muito bacana que se chamava O Demônio em Caruaru. E eu tive esse privilégio de poder fazer essa direção musical somente com guitarra clássica, na época que eu tocava guitarra clássica. E isso eu tinha meus 19 anos. E acabo de entregar que eu não tenho mais só 19 anos. Pois, os anos vão passando, não é? Mas vai ficando aqui o legado todo daquilo que nós vamos fazendo pela vida. A música, o teatro, a escrita, tudo fica cá. E que tal mais uma música, Paco? Pode ser? Com certeza. O que é que vamos ouvir? Vamos ouvir Caetano Veloso então, né? Já que puxamos o ponto do Caetano.
lindo. O Não é, Paco é Pedro? sempre maravilhoso. Simplesmente maravilhoso mesmo. É. Parabéns, Paco, pela prestação musical e por aquilo que fazes também pelos teus alunos. Eu andei assim a fazer uma pequena pesquisazinha, não é? Porque foi pequena, não é? O meu tempo não deu para fazer uma grande pesquisa, mas verifiquei que as pessoas sentem muita felicidade por aprenderem contigo. Há algo mágico em ti? Ah, que isso, obrigado. Isso vem, acho que, dos professores que eu tive. Se eu paro para pensar, pelo menos nas 20 pessoas mais importantes da minha vida, pelo menos umas 10 são professores que eu tive ao longo da minha vida, e eles são meus grandes heróis. E eu devo muito a eles, realmente, e eu quero poder proporcionar isso para as outras pessoas também, poder mudar a vida delas de alguma forma para ver que esse mundo também, né, não é só as coisas ruins que a gente vê de vez em quando, né, recentemente inclusive, mas também podemos fazer uma diferença muito boa se formos tratados e tratarmos as pessoas também de uma maneira muito humana. Ser professor é uma missão. Não? Exatamente, uma compartilhando missão. Conhecimento é uma delas. Parabéns pelo aquilo que fazes e pelo aquilo que eu tenho escutado. De facto, há aqui uma essência muito importante no Paco, que é o amor. E o teu livro também fala de amor, dizias há pouco, não é? O amor tem que estar em tudo. Há aqui muito amor. O amor é tudo. Há aqui muito amor. É verdade. É feito com aquela essência mesmo que vem lá do coração. Espero que sim. Eu acredito que sim. E acho que quem lê também vai acreditar que sim. Espero eu. Falando deste livro assim de forma mais aprofundada, qual é a mensagem principal? Eu diria que a mensagem principal do livro é exatamente esta que eu falei anteriormente, que é a mensagem de coletivismo, de aprendermos com as gerações passadas, passarmos à próxima geração com esses ensinamentos. Tu queres que as pessoas reflitam quando estão a ler? Sim, sim. E que ouçam outras vozes além da minha. As homenagens também servem para isso, talvez para dar à geração mais nova, depois da minha, ou 2 ou 3 depois da minha, para pensarem que houve outras que me inspiraram a mim, e portanto, eu penso que a mensagem principal do livro é esse testemunho de passagem de tempo. Principalmente com as crónicas, que são espelhos, julgo, da sociedade atual, nota-se bem essa passagem. Histórias baseadas em factos reais? Ou são ficcionadas pela tua imaginação? Não há nada que não seja autobiográfico, tudo é autobiográfico, nós não vivemos na cabeça dos outros. Então, como vivemos na nossa própria cabeça, é muito difícil, não é muito difícil, é impossível sairmos de nós próprios e só escrevermos sobre outra pessoa, ou sobre outras pessoas, ou sobre outras personagens. Nesse sentido, tem muitas coisas autobiográficas, mas é um texto ficcional, portanto, são coisas que eu não vivi na sua plenitude, mas claro... Tens conhecimento delas, claro. Não é? E colocaste no papel. Mas a par da poesia, tu tens escrito outras coisas. Este é o teu primeiro livro, já estás a escrever outro? Eu vou dizendo que estou a terminar, e eu acho que estou, mas como eu faço várias versões de cada livro, até achar que está no ponto certo, tenho sempre medo de dizer que está a acabar e depois não está. Eu julgava que estava a acabar o meu segundo livro em setembro. Entretanto, comecei a escrever a 4ª versão, que durou até o final de outubro. E agora estou na 5ª. E eu acho que a 6ª fechará o livro. Depois a editora fará a sua versão, mas a 6ª eu acho que fecho. Nesse sentido, eu penso que no final de dezembro terei o livro pronto para lançar no verão. Tenho o material para o 3º livro pronto, que depois será outro compêndio de poesia e que aí sairá no próximo inverno. E tenho vários livros no computador iniciados que espero que proximamente comece. Mas... Passas a vida a escrever. Escreves bastante. Tens momentos especiais para escrever? Não, eu digo sempre que eu não me sento a escrever. Eu sento-me a ouvir. Porquê? Porque as coisas vêm ter comigo. Eu não as invento. Ou não tento inventá-las. Das vezes que eu tentei escrever contos, eles saíram como uns contos da Disney muito, muito falhados. Coisas que eu tinha vergonha delas. E quando, há pouco falávamos da pandemia, em que eu reuni este compêndio, eu também, na verdade, eu escrevi o material todo para 2 livros nessa altura. E eu escrevi-o porque eu tinha muita vontade de escrever contos sobre tudo. E tinha esses 3 ou 4 contos muito maus numa pasta e tinha muita vergonha deles e não os queria usar, mas tinha muita vontade de escrever contos. E quando eu, infelizmente, apanhei Covid, e quando recuperei, durante cerca de 1 mês e meio, comecei a ouvir 2 ou 3 contos por dia, até ter o material suficiente para um livro. Ouvi cerca de 70 contos em 5 semanas. No próximo livro eu penso que sairão 22 desses 70 e tal. Mas quando eu digo ouvir, nós podemos referir, eu chamo-lhe voz, porque
porque é algo que está anterior a mim. Poderão chamar inspiração, podem dar o nome que quiserem, acho que ninguém sabe nomear o que é uma sorte e é uma alegria. É algo que surge na mente. É algo que surge, e portanto eu nunca me sentei a dizer vou escrever este texto e vou inventar. Não. As coisas chegam a mim com muita sorte, normalmente chegam a mim 2 vezes por ano, há sempre 2 períodos de maior inspiração por ano. Eles existem quando eu não estou focado em terminar algum livro. Neste momento eu estou a terminar um livro, portanto não tenho essa inspiração presente, mas tenho a certeza, ou espero pelo menos, quando terminar que ela volte novamente, e esses períodos de cerca de um mês cada um dão-me um material suficiente para eu ir alinhando os próximos livros. Mas também já escreveste crónicas, contos para revistas, fala-nos um bocadinho desse trabalho extra-livro. Devo prestar aqui a minha homenagem a um senhor chamado Augusto Canetas. Esse senhor tem uma revista literária chamada Sem Equívocos. Eu tenho uma grande sorte de ele ter gostado do meu trabalho e de me publicar nos últimos números. Este número mais recente é uma crónica minha, que é um esboço de um conto que irá sair no futuro, e que eu acho engraçado fazer esta ligação do que é o esboço para o livro final, e portanto as pessoas que adquirirem a revista vão ver essa diferença entre um esboço e o final. É uma revista e essa revista tem uma secção própria só para artistas plásticos, portanto pintores, escultores, etc. E depois tem outra parte em que dá voz a pessoas de várias áreas e vozes importantíssimas, como a voz do Eduardo Lourenço, por exemplo, o maior filósofo do século XX, português. E portanto eu estou a par com essas pessoas, não sei bem como, mas tenho escrito essas crónicas e poemas para a revista Sem Equívocos. Posso dizer outra coisa que para mim é muito importante e que eu acho que é fundamental nos artistas, estejam eles em que patamar estiverem, de trabalhar a par com pessoas mais novas. Nesse sentido, eu tenho tido a alegria de escrever crónicas e ter artigos e outras coisas para um jornal novo da Escola Secundária José Estevão, onde eu estudei há muitos anos atrás, e me convidarem para escrever artigos para esse jornal. O próximo número sairá agora com o tema Liberdade, que são os 50 anos do 25 de Abril. E, portanto, eu tenho escrito para vários jornais, algumas revistas online. Durante vários anos tive um blog, enquanto eu tive uma pausa de 7 anos em que não escrevi poesia, mas escrevi muita coisa, e uma delas era um blog de crítica musical, vai-se lá saber porquê, porque eu não sou crítico nem sou músico, mas vou escrevendo várias coisas para vários locais, prefácios, várias coisas, e realmente os livros são a minha ocupação principal, mas eu tento ao máximo escrever outras coisas. E o teatro era aquilo que eu queria escrever para o ano, sim. Também. E quem sabe não vem aí a peça de teatro. Prémios são também destaque aqui no Culturando, é porque tu ganhaste o prémio Poesia na Corda, que é da Cordel Prata, não é? Que é a editora do teu livro. Mais ou menos. Então, o prémio Poesia da Corda é aqui de São João da Madeira. E esse prémio eu ganhei em abril, o terceiro lugar do prémio ganhei em abril, que é um prémio a nível nacional muito bom, e eu tive a sorte de ser reconhecido. Ganhei com um poema que estará presente no próximo livro, por acaso, de poesia. E portanto São João tem-me dado essa felicidade de várias entrevistas, esta apresentação de sábado, esse prémio. Também daí ter feito a apresentação aqui em São João e não procurado outro local, também por esse prémio, que acho que fazia sentido continuar a trabalhar aqui nesta zona. Em relação ao outro prémio que é que é referente a este livro, foi a nomeação para o livro do ano de poesia deles, num universo de cerca de 60 obras. Escolheram 4 e este foi nomeado. Não ganhei, infelizmente, mas quem sabe para o ano, com outro livro, e portanto comecei a ganhar estes prémios ultimamente quando lancei o livro, e tenho tido esta sorte. Pois, Pedro, o nosso tempo vai esgotando, estamos quase a terminar este programa, mas eu quero saber se já tens novas apresentações, se as pessoas quiserem ter o teu livro, não podem estar por qualquer motivo, também como é que o podem ter, se chega pelo correio, autografado, essas coisas todas. Obrigado por essa pergunta é fundamental, eu esqueço-me sempre. Uma parte, a seguirem no Instagram, pedroalbuquerque.lit, lit literatura, pedroalbuquerque.lit, e quem quiser falar comigo ou quem quiser um livro, pode-me mandar uma mensagem que eu depois faço chegar. Se não quiserem ter esse trabalho, é muito fácil, basta ir ao site da Bertrand ou ao site da UC. Há outros, mas esses são os fundamentais. No site da Bertrand e no site da UC podem encomendá-lo para casa, normalmente tem descontos agora pelo Natal e tudo mais, e ele chega direto a casa. Quanto a apresentações, se não quiserem comprá-lo na internet, se não quiserem mandar mensagem a mim, se não quiserem encomendá-lo na livraria, que muitas vezes eles mandam vir da internet para a livraria,
podem ver-me no dia 24 de fevereiro, estarei na Biblioteca da Maia, conjuntamente com um grupo que se chama Asas de Poesia, que me convidaram para fazer lá a apresentação deste livro, 24 de fevereiro. Eu vou ter outras apresentações, mas ainda não estão as datas fechadas, portanto não quero induzir ninguém em erro, mas se quiserem colocar no calendário, 24 de fevereiro estarei na Maia. E vão ser publicadas, não é? No teu Instagram, as pessoas podem estar atentas. Exatamente. E vão sabendo tudo o que se vai passando por lá. Nós vamos terminar com música. Eu vou pedir ao Paco que se prepare para terminar com música e poesia. Ou seja, o nosso final deste programa vai ser um poema. Vamos a isso. E música. Tudo seguidinho. Por isso eu vou-te dar aqui uns minutinhos para tu te despedires, para tu fazer os teus agradecimentos a quem tu quiseres. A antena é tua, aquela câmara é tua, fala lá para casa. Meu Deus, muita responsabilidade. E despede-te, porque a seguir vais ler depois de um poema, depois da minha despedida, e ficamos com a música do Paco neste final. Certamente. O primeiro agradecimento é a si pelo convite, à Infor TV, a São João. Está agradecido. E ao público é sempre muito bom. E ao público que tem vindo às apresentações, realmente tem sido uma surpresa as pessoas aparecerem. Tem sido muito bonito. E a quem nos está a ver, muito obrigado por nos estarem a ver. Obrigado por verem uma entrevista de poesia, sobre música, sobre arte, que infelizmente o Estado não apoia tanto as artes como deveria, não é? O nosso orçamento é 0,025, não chega a 0,5%. Portanto, a quem nos está a ver, obrigado. Quem vem às apresentações, outro obrigado. E eu vou-me despedir com um poema. É isso? Com um poema, exatamente. Então, eu vou ler este poema que eu nunca o li em voz alta para ninguém, pelo menos em público. Certamente que o li em casa quando estava a escrever, mas para público nunca li, e vamos tentar. Chama-se Depois de Ti. Dói, ainda dói. Passarão primaveras, passarão verões, passarei eu, e o céu será este num tom, um cheiro, alguém que passou a terra, o meio, eu, depois de ti. Obrigada, Pedro. Obrigada, Paco, por estarem aqui nesta hora. E eu lá para casa, resta-me despedir-me. Voltamos na próxima semana com mais um convidado. Já sabe que se quiser estar connosco, culturando2015@gmail.com, agenda a sua entrevista e vem falar dos seus projetos. Vamos terminar com música aqui na nossa guitarra. Vamos fechar em grande e já sabe, se quiser ter este livro, extratos dramáticos, é só contactar o Pedro Albuquerque. Um grande beijinho lá para casa e fiquem bem. Sejam, sobretudo, felizes. Paco, música. Bom, vou tocar aqui então, pedir licença para tocar uma música autoral chamada Diana.